Caríssimos irmãos e irmãs, hoje estamos aqui, neste terceiro domingo do tempo pascal, nesta manhã, para celebrarmos este sacramento da Eucaristia. É mais um sacramento que nós damos às crianças, aos adolescentes, aos adultos também, que muitas das vezes não tiveram oportunidade ou por falta de iniciativa, muitas das vezes dos pais, deixaram passar. Mas que a gente possa reconhecer em Cristo como nosso Salvador, como aquele que tudo fez por nós. E no Evangelho de hoje, nós, mais uma vez aqui, nos é falado sobre a ressurreição de Cristo. Porque é a terceira vez que é falado no Evangelho que Jesus aparece aos seus discípulos após a sua ressurreição. Então, para dizer, reafirmar aquilo que nós já sabemos, Cristo ressuscitou, Ele está no meio de nós, Ele está aqui presente, Ele está vivenciando cada momento desse conosco. Hoje as crianças, os adolescentes que irão receber Jesus, é este mesmo Cristo aqui que se deu aos seus discípulos e se dá a cada um de nós. A gente vê que os discípulos estavam ali, à beira do mar, e decidiram pescar. Passaram a noite toda lá, jogando rede para um lado, para o outro, e nada de pescar. Não pegaram um peixe, nem uma piabinha. Não pegaram, não conseguiram pescar. E no outro dia, de manhã cedo, aparece quem à beira do mar? Jesus. Jesus está ali e pergunta: moços, vocês têm algo para comer? Jesus já sabia que eles não tinham pescado nada, mas pergunta para ver qual a resposta deles. E eles respondem que não. A mesma coisa acontece, quando Jesus vai chamar Pedro a primeira vez, porque ele também tinha passado a noite sem pegar nada. E Jesus sobe na barca e com ele manda ele jogar a rede ao lado direito. E ele vai, joga e pega uma quantidade que 3 barcas quase não dá, quase afundam, com a quantidade de peixe. E hoje Jesus manda de novo que ele jogue a rede. E quando eles jogam, que pegam lá 153 grandes peixes, como é falado, narrado no Evangelho, João reconhece: é o Senhor. É o Senhor que está diante de nós. É o Senhor que está nos pedindo a comer. E Pedro, como é falado no Evangelho, estava nu. Estava nu, se vestiu e pulou no mar para ir ao encontro do Senhor. A pressa com que Pedro queria encontrar o Senhor. Nós estamos nos apressando para encontrar o Senhor. Eu não digo que a gente queira morrer hoje de imediato, mas a gente está se preparando para este encontro com o Senhor, porque Pedro estava nu e ele rapidamente se vestiu. Nós viemos ao encontro do Senhor, participar da Eucaristia. Nós estamos bem vestidos, nós estamos nos preparando para este encontro com o Senhor. E às vezes a gente coloca lá uma roupa, um tomara que caia, uma bermuda, e vou para a igreja. Vou me encontrar com o Senhor desse jeito. Entro na fila da comunhão, isso já alertando as crianças, o respeito que a gente deve ter por Cristo. Porque não é qualquer pessoa. É o Filho de Deus, é o nosso Salvador que a gente vai receber. Então temos que ter respeito pelo Senhor. Como Pedro se vestiu porque foi ao encontro do Senhor, nós também devemos nos vestir. Nos vestir não só com as vestes que sejam adequadas, mas também nos vestir com a oração, nos vestir com a espiritualidade, para que nós cheguemos aqui e estejamos realmente preparados para entrar nesta fila e aqui receber o Cristo. As crianças e os adolescentes se confessaram, todos, acredito que todos se confessaram. Vocês deixaram aquela vida velha e agora passa a viver uma vida nova.
Como eu já falei uma vez, a partir dos 7 anos, quando a pessoa é batizada, ela já pode se confessar. Né? Às vezes a gente espera tanto tempo, só quando eu for receber a primeira Eucaristia, mas e se a gente morrer? Porque hoje em dia não é só mais os velhos que morrem, não. Morrem crianças, adolescentes, jovens, todos os dias. E a gente precisa ter essa responsabilidade, os pais principalmente, de ensinar, incentivar seus filhos a buscar o sacramento. Como incentivar a buscar a primeira Eucaristia? Incentivem a buscar também o sacramento da reconciliação, porque é por este sacramento que nós vivemos sobre a graça de Deus. Não é mais um sacramento que a gente vai de ano em ano, porque o mandamento diz confessar pelo menos uma vez por ano, né? Pelo menos pela Páscoa da Ressurreição. Aí a gente segue ao pé da letra. Há outros até 10 anos, 20 anos, aí que vão cair a ficha que se a gente não confessar, se a gente não buscar reconciliação com o Senhor, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Então precisamos já ter essa mentalidade desde criança. Tem uns aqui pequenininhos, né? Mas que a igreja considera como a idade da razão a partir dos 7 anos. Então a gente já tem vai criando aquela mentalidade. O que é certo, o que é errado, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, se a igreja me possibilita de eu me confessar antes de fazer a primeira Eucaristia, eu vou lá buscar minha confissão. Não é dizer que eu vou me confessar e já vou receber a Eucaristia, porque preciso passar por uma formação. Vocês passaram por uma formação de 2 anos, e essa formação serve para que a gente conheça mais quem a gente vai receber. Porque, às vezes, em casa, nossos pais muitas das vezes são omissos. Vai lá para a catequese e a catequista que te ensine lá. Né? Tem muitos pais que agem dessa forma. Em vez de ensinar em casa, onde é a igreja doméstica, onde deveríamos ensinar nossos filhos as orações, quando chegasse na catequese, saberiam rezar tudo. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, eu creio. É em casa que a gente deveria aprender. Eu aprendi na minha casa, minha mãe me ensinou. Então, assim, minha mãe não tinha tanta instrução, mas mesmo assim ensinou. Todos nós, somos 6, e ela mesmo assim ensinou todos nós a rezar. Quando nós fomos para a catequese, a gente já sabia. Então, precisamos passar isso adiante. Não deixar que o catequista ensine, mas nós tenhamos esta missão de ensinar nossos filhos. Por quê? Senão o mundo vai ensinar. Mas a escola é que ensina. A escola passa conhecimento ali de português, de matemática, mas o de respeito é em casa. É em casa que nós ensinamos como uma criança, como adolescente deve respeitar o mais velho, como agir com humildade, é dentro da nossa casa. Se nós não mostrarmos isso aos nossos filhos, quem é que vai mostrar? Porque o mundo está aí, a perdição está chegando, está batendo a porta. Se a gente não dá uma boa instrução em casa, se perde. Às vezes até dando uma instrução, tem sempre um que é rebelde. Imagine se não der. Então a gente precisa focar muito nisso. Focar muito na educação, focar na espiritualidade também, para que os nossos filhos vejam. Porque tem pais que só mandam o filho até no dia da Eucaristia, né, que vai receber o sacramento, nem aparecem, aparece só a mãe. Né, tem muitas crianças que, meu pai é ausente. Por quê? Eu não gosto de participar de missa, então não vou, vai lá. Né, mas que testemunho nós estamos dando para os nossos filhos? Nós precisamos rever a situação para a gente ter um pouquinho mais de respeito para com o Senhor. A gente vê aqui no Evangelho de hoje que Pedro ele tem esse respeito. Mas também é falado aqui adiante das perguntas que Jesus faz a Pedro. Diante já do passado ali, de ter levado os peixes até a beira do rio. E uma coisa importante também que eu acabei de lembrar, que naquele tempo,
São Jerônimo, ele fala que os estudiosos daquela época tinham catalogado 153 espécies de peixe. E ali foi o número que os discípulos, os apóstolos pescaram. Ali é representando justamente todos os continentes, todas as pessoas que eles precisavam levar a missão, precisavam evangelizar. Porque se Jesus estava na barca, os discípulos estavam na barca, a barca é considerada como a igreja. Os discípulos são aqueles que levam adiante. E nós somos aqueles peixes. Nós somos os peixes que precisam ser evangelizados, que precisam ser pescados. Porque eles pescaram peixes ali para comer. Mas qual foi a missão que o Senhor deu a Pedro? Que ele ia deixar de pescar peixe, mas seria pescador de homens. E essa missão a gente está dando continuidade. Nós precisamos dar continuidade para que a gente possa aprender a entender o mistério de Deus na nossa vida. E voltando aqui, Jesus ele pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro sempre respondendo: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E por 3 vezes, com humildade, ele responde ao Senhor. Mas na última, ele se entristece, porque o Senhor perguntou 3 vezes. Mas a gente vai lembrar que Pedro também negou Jesus 3 vezes. Mesmo amando, mesmo dizendo que morreria por Jesus, mas ele nega. Quantas vezes nós temos negado Jesus na nossa vida? Quantas vezes nós temos deixado Jesus ali de prontidão na porta e nós negando Ele, não deixando Ele entrar dentro do nosso coração. Nós deixamos Ele fazer tudo por nós, curar, libertar, derramar a bênção sobre nós, mas na hora dele adentrar o nosso coração, a gente fecha a porta. A gente nega a sua presença em nossa vida. A gente tem vergonha de anunciar. Muitos de nós aqui, se formos indagados no nosso local de trabalho, a gente tem vergonha de dizer que é católico. Eu digo isso porque eu já vi muito. E antes, também eu tinha vergonha. Não vou mentir. Porque eu tive uma vida antes de ser padre, eu trabalhava, então a gente fica com vergonha de dizer porque a gente não sabe o que falar. Eu não estudei, eu não me preparei, eu não busco conhecer a igreja que eu professo minha fé. Aí eu vou responder o quê? Por isso que me envergonho. E o Senhor fala que quando nós estivermos em apuros, deixemos que o Espírito Santo age em nós, porque Ele vai agir, Ele vai saber como falar, como responder. Eu comentava esses dias com o pessoal que estão servindo no EJC, ali, e falando, da dificuldade, da responsabilidade que a gente assume quando se é ordenado. Quando nós recebemos esse sacramento, também da ordenação, da ordem. Por quê? Vocês chegam diante do padre, jogam o problema lá diante do padre, o padre tem que resolver o problema de vocês. Aí eu falava, e quem resolve o problema do padre? Porque o padre também tem vários problemas. Mas aí vocês só jogam em cima do padre e querem respostas. Querem direcionamentos. Para a gente ver assim. E o Senhor, Ele vai nos capacitando. Porque eu falava, meu primeiro ano de sacerdócio foi justamente aquela, como eu posso dizer, aquele medo que eu sentia, porque vai chegar gente, fala, derrama uma confissão lá em cima de mim, e o que eu vou falar para essa pessoa? O que é que eu vou dizer? Eu ficava me indagando, enquanto a pessoa estava falando, ouvindo, mas me indagando, Senhor, o que é que eu vou falar? E o Senhor sempre tinha uma resposta. Ele sempre nos dá uma resposta, se a gente também faz a sua vontade. Se a gente se deixa, abrir o nosso coração para que Ele possa adentrar. E eu digo hoje para vocês, crianças e adolescentes, abram o coração para que Jesus possa adentrar, porque Ele vai fazer a obra
na vida de vocês. É Ele que vai capacitar. Claro que vocês já aprenderam, já se formaram com os catequistas, aprenderam com eles, mas deem continuidade. Não é parar por aqui. Não é parar, porque parar a gente vai estagnar e como é que nós vamos querer a nossa salvação? Como é que nós vamos alcançar esta salvação que o Senhor já nos preparou? Então temos que ter essa consciência e desde cedo. Não é deixar para quando a gente chegue lá na velhice, depois dos 70 anos, para a gente mudar de vida, mas é começar a partir de agora. E vocês, principalmente, porque hoje é chegado o grande dia de receber Jesus. Vocês receberam no dia do batismo uma porção do Espírito Santo e hoje vão receber Jesus por inteiro. É um pequeno pedaço de pão molhado ali no corpo de Jesus, molhado em seu sangue, que nós iremos receber. Este é o grande mistério da nossa fé. Acreditar que aquele pão se torna carne do Senhor e aquele vinho que vai ser consagrado se torna sangue do Senhor. É esse o mistério que nós tanto almejamos em receber. Porque se não fosse, nós não estaríamos nem aqui celebrando esta missa de primeira Eucaristia. É o Senhor que se dá a cada um de nós através do seu corpo e do seu sangue. E que nós possamos buscar todos os dias, todos os domingos, participar da Eucaristia para poder receber Jesus Eucarístico. Eu sempre falava no dia que eu estava atendendo as crianças para a confissão. Se você que está confessando hoje está se preparando, passou 2 anos para receber Jesus, que não seja uma única vez, que não seja um único domingo que eu venho para receber Jesus, mas que todos os domingos eu esteja aqui. Todas as missas de solenidades eu esteja aqui para receber Jesus. Porque devemos dar essa importância. Porque como sabemos, se nós faltamos um domingo de missa, nós não podemos receber a Eucaristia, porque estamos cometendo um pecado mortal. Porque temos consciência de que é pecado, e todo pecado que nós cometemos, e tendo consciência, nós se torna mortal, porque nós conhecemos as consequências. Então, que a gente possa abrir nossos olhos. Nós não queremos ir para o inferno. Nós queremos alcançar a vida eterna. E o Senhor, no final do Evangelho de hoje, Ele diz: segue-me. Segue-me, mas não é um segue-me só para a missão, mas é um segue-me para entregar minha vida, como Pedro fez. Que é falado, que Jesus fala de que morte ele iria morrer. Sofrendo na cruz. Porque São Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não quis ser crucificado como Jesus, então o crucificaram de cabeça para baixo. E Jesus já indicava aqui: segue-me porque tu vai passar pelo mesmo que eu passei. Talvez não carregando a cruz, mas crucificado lá. E ainda de cabeça para baixo. Não vou dizer para vocês que a partir de hoje a vida vai se tornar um mar de alegrias, mas nós vamos enfrentar cada vez mais as tribulações e nós vamos nos fortalecer porque recebemos Jesus. Jesus está conosco. Tenham sempre essa consciência: Jesus está comigo. Eu o recebi na Eucaristia e Jesus, ele se torna e se faz presente dentro de nós até o momento da missa seguinte, aquela hóstia que nós recebemos. Se eu recebo hoje, se eu receber na segunda, até aquele momento, Jesus está ali comigo e ele vai se renovar dentro de mim. Agora, a partir do momento em que eu peco, que eu saio da graça de Deus, também a presença de dentro de mim se afasta um pouco, porque Jesus ele não vai querer habitar no lugar de trevas, no lugar sujo, assim como nós também não queremos. Então, que nós possamos sempre buscar pelos sacramentos da reconciliação e o sacramento da Eucaristia
nos fortalecer nesta caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.